vamos lá. Então, como eu falei para vocês, eu vou começar essa parte 7 aqui, que é a parte escrita do desenho. Então, depois que vocês fizeram tudo isso daqui, fizeram as paredes, as portas, janelas, tá? So just A gente vai começar first, a detalhar o desenho, que é colocar nome, essas coisas. Então, colocar nome nos cômodos, que são dormitório, banheiro, sala, né? A gente procura centralizar, mas a gente vai centralizar juntamente com essa parte que indica o nível. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esse nível. Então, eu vou centralizar dormitório e o nível. Então, eu centralizo a altura dessas letras aqui, que especificam o cômodo, preferencialmente de 4 milímetros. Então, a gente vai fazer com 4 milímetros de altura essas letras aqui. Vocês vão ver que, por exemplo, aqui no banheiro, o banheiro é um cômodo menor, então há necessidade de eu diminuir o tamanho. Porque se eu quiser fazer com 4 milímetros, vai sair muito grande. Então eu posso diminuir. Mas sempre que der, é com 4 milímetros que eu faço. Tá? Aqui no banheiro está com 2 milímetros. Então, colocar os níveis abaixo do nome, então, que são esses daqui, ó, indicam a altura que eu estou pisando. Então, eu estou pisando aqui 15 centímetros, aqui fora, ó, o nome, abaixo do nome, e na entrada. Essa entrada é esse daqui, a entrada da casa, que eu entro por aqui, tá? Cotar os cômodos vertical e horizontalmente, 3 milímetros. Então, são essas cotas aqui, ó, 3 milímetros e 4 metros, 3 metros, 1,50 m, tudo com a altura de 3 milímetros. Vocês notem que ela não pode encostar no desenho, ela fica próxima, mas não encosta. Cotar as portas e janelas, essas cotas aqui são com 2 milímetros de altura, tá? Bem como as das portas, 2 milímetros de altura. Cotar eixo das peças quando tiver. Aqui às vezes a gente coloca a representação do vaso sanitário, do chuveiro, da cuba. Então, quando eu coloco, eu tenho que cotar pelo eixo dessas peças, tá? Cotas externas com linhas chamadas, que são essas cotas aqui, ó, 4,50 e 2 metros. I do this training, not training, sorry, this information. Projeção da cobertura. Tá? There is a second step. É esse tracejado aqui, tá? Colocar piso não passando por sobre os textos. Você vê que piso a gente coloca bem para frente. Aí são esses pisos aqui, ó, tá? Linhas de cortes longitudinal e transversal, que são essas linhas aqui, ó. Essa e essa outra aqui. Eu vou detalhar um pouquinho mais essas conversas com o outro desenho, tá? Nome do desenho, altura 5 milímetros e a escala. Esse daqui, ó, nome do desenho e a escala. Esse é 5 milímetros, esse é 3 milímetros. Tá? Nós colocamos lá no nosso desenho um pouquinho diferente disso daqui. Nós vamos ver, tá? Eu vou fechar essa tela, tá? E voltar para compartilhar uma nova tela. Então, deixa eu... Aí vocês me entenderam bem? Tá? Alguma dúvida até aí? Que eu vou detalhar um pouquinho melhor. Usando o desenho nosso. Vocês enxergaram o compartilhamento de tela? To the NHRs. So in Latin America, we have some só dá uma dosinha se enxergou o compartilhamento de tela. Para mim continuar. Às vezes a gente pensa. Até agora tudo bem, professor. Tudinho, tá legal.
Se tiver alguma coisa, você dá um alô, porque às vezes a gente pensa que está compartilhando e não está, e a gente... Tá? Então agora eu vou abrir a outra tela, como eu falei para vocês, é aquela tela um pouquinho mais inicial do primeiro desenho que nós fizemos, tá? Então vou abrir aqui novamente. Deixa eu ver se isso daqui... Ok. Good. Yeah, that's fine. Okay, thank you. Bye bye. Bye. É essa daqui. Apareceu a tela aí para vocês? A tela daquela... Dá uma luzinha se apareceu, se está compartilhando. Vocês estão... Para mim não apareceu, professor. Não, não. Então espera. Tá. Então, deixa eu... Então, deixa eu voltar novamente aqui. Para a gente compartilhar novamente. E agora apareceu. Agora apareceu. Tá. Então esse desenho aqui é aquele primeiro que nós fizemos, que são os dois cômodos, só um cômodo, né? Eu quis voltar aqui para mostrar um detalhe da cota que é bastante importante. Tá? Então, ó, quando a gente faz as cotas externas, que é o caso dessa daqui, ó, 5 e 4, lá vai ser 12 e 4,50. Então eu tenho uma distância aqui, ó, a linha de chamada, que são essa linha e essa linha, né, a linha de chamada, elas não encostam no desenho, aqui eu deixo 2 milímetros, tá, que nem tá marcado aqui, ó. Essa medida daqui até aqui é 10 milímetros, pode ser também 8 milímetros, é entre 8 e 10 milímetros, essa distância aqui. E depois passa mais 2 milímetros para os lados aqui. Então, o importante é ela não encostar aqui no desenho para que a gente possa ter uma melhor leitura, certo? E essas medidas aqui, desses daqui, é 4 milímetros, tá? Aqui também 4 milímetros. Lá o nosso 12 e o nosso 4,50 vai ser com 4 milímetros. As cotas internas, que são essas daqui, ó, elas devem ficar sempre no canto do cômodo e elas têm 3 milímetros de altura. 3 milímetros de altura. Então ela deve ficar próxima, mas sem encostar. No caso aqui, ó, 2 cotas somente são necessárias, por exemplo, 4,60 e 3,60. Não há necessidade de eu cotar dos dois lados, como está demonstrado aqui. Aqui é só uma maneira que eu quis colocar para demonstrar como a gente representa os números. Eles são sempre com a base, o pé, para a direita. Então, mesmo que esteja aqui ou aqui, a posição na vertical é sempre com a base à direita, certo? Então, você vê todos os números verticais, ou mesmo escrita que tiver, sempre nessa posição aqui, ó, nunca ao contrário. Tá? Nesse daqui nós vemos as portas que estão cotadas também, a altura 2 milímetros, né? Tá? As janelas também 2 milímetros, todos eles, né? Tá? E esses níveis aqui, ó, também com 2 milímetros de altura, a parte escrita. O círculo aqui, ó, é 5 milímetros de diâmetro, o total, não raio, diâmetro. Professor, Oi? Desculpa interromper. O que significa esse número dentro da porta? São as dimensões da porta? São as dimensões da porta. O número de cima significa a largura daqui até aqui, ó. É o quanto ela deixa passar. E 2,10 é a altura, também o quanto ela deixa passar. Tá? Então, é largura, que aparece na planta,
Depois, essa parte de baixo vai aparecendo um corte, que nós vamos ver mais para frente, que é o desenho vertical da casa. Tá, isso na escala 1/50, né? 1/50. Isso, tá, obrigada. Tá, então agora eu vou passar para outra planta, né? Aqui, ó, essa altura, né, onde eu escrevo o nome do desenho é com 5 milímetros, tá? Essa parte onde indica a escala é 3 milímetros e esse redondo aqui, esse círculo, é 12 milímetros. Faltou um tracinho aqui no fim. Tá ok? Então eu vou fechar essa tela e voltar na tela que nós temos que fazer a plantinha, tá? Não apareceu a plantinha direto aí para vocês, não, né? Não mudou a tela para outra planta? Mudou? Mudou. Vocês estão vendo a casinha? Sim. Ah, tá. Então deixa eu colocar aqui, ó. Tá. Então é esse o desenho que vocês terão que entregar pronto, né? Dessa maneira que está aqui. Então vocês vejam o nome aqui, ó. Esse tracejado é simplesmente para dar o alinhamento do que está escrito. Vocês podem fazer esse primeiro desenho, mas normalmente a gente não faz esse tracejado, apenas escreve nesse alinhamento, tá ok? Então aqui tem 5 milímetros, aqui tem 3 milímetros, aqui também o 1 é 5 milímetros, certo? Nível, né? Quando eu vou entrar aqui, eu vou fazer uma sequência aqui, como se a gente estivesse entrando na casa. Então isso daqui é o nível. O nível indica a altura que eu estou pisando no chão, a altura do chão. Então, esse nível 00 é um nível que eu coloco como referência. Os outros níveis são com base nisso daqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho 00, estou pisando no 00. Aí eu vou entrar para casa. Na hora que eu entro na casa, tem um tracinho aqui, passo pela porta e aqui tem um outro nível, que é o nível 0.15. O que significa isso? Significa que daqui de fora para dentro tem 15 centímetros de diferença de piso. Aqui é mais alto 15 centímetros do que aqui. Então eu tenho um degrau para entrar na casa. E esse degrau é indicado por esse tracinho aqui, ó. Esse tracinho indica que aqui eu tenho um degrau de 15 centímetros. Tá? Esse degrau, esse tracinho aqui pode indicar duas coisas. Nível, que é esse que nós estamos vendo, tá? E diferença de piso. Vamos por fora aqui, eu posso colocar um concreto, uma pedra, tá? Lá dentro eu posso ter um outro tipo de piso, uma cerâmica, um carpete de madeira, um taco, né? Então, ele pode significar a altura, diferença de altura, ou diferença de acabamento de piso. E pode significar as duas coisas ao mesmo tempo, que é o que significa aqui. Que aqui dentro nós temos um acabamento e aqui fora tem outro acabamento. Tá? Então, eu entrando aqui, eu tenho a porta, né? Então, como eu falei, essa 80 indica a largura daqui até aqui. E os 2,10 a altura. Então, são feitos com 2 milímetros de altura esses números. Aqui também 2 milímetros, tá? Onde eu nivo. Eu entrando, então, vou aqui para a cozinha, você vê que tem um tracinho também na porta. É exatamente para limitar aqui, que é cerâmica, e aqui não é cerâmica, é outro tipo de piso, tá? E também, ó, o nível da cozinha é 1 centímetro mais baixo do que o nível da sala.
Então, significa que eu estando aqui, eu desço 1 centímetro, é coisinha pouca, tá? Mas é o suficiente, por exemplo, quando eu lavo a cozinha, que essa água não escorra aqui para a sala, tá? Então, é exatamente para isso que tem esse tracinho aqui e esse desnível de 1 centímetro. Isso deve ter na cozinha, na área de serviço, no banheiro, tá? Sempre deixar pelo menos de 1 a meio centímetro mais baixo do que o nível da casa, certo? Vocês vejam aqui no banheiro, ó, que também é 1 centímetro mais baixo. Então, se você desce 1 centímetro para entrar no banheiro. Aqui a altura do escrever sala, né, é 4 milímetros, dormitório 4 milímetros, cozinha 4 milímetros, área de serviço. E como eu falei aqui, ó, banheiro. Bom dia. Eu fiz um pouquinho menor para poder caber. Nossa, então isso daí é permitido. O normal é escrever com 4, mas se você tem um cômodo muito pequeno, você vai diminuir. Sim. Tá? Sem problemas. A altura sempre dos números, quando a gente faz na mão, que nem nós estamos fazendo desenho na mão, a altura mínima que eu devo fazer de uma letra é 2 milímetros. Não devo fazer menor que 2 milímetros, porque aí fica muito difícil de ler, tá? Mesmo porque na mão a gente não consegue a precisão quando faz no CAD, né? Então, quando a gente faz plotado, faz o desenho no computador, dá mais precisão no traço, né, que a gente faz. Então, no computador pode ser um pouquinho menor, mas na mão o mínimo é 2 milímetros, tá? Eu estou no mundo aqui, mas eu estou... Então, esse daqui com 4 milímetros. Estou aqui, viu? O nome dos cômodos. E logo abaixo do nome vem o nível. Que essa circunferência aqui, ó, ela tem 5 milímetros no total. Tá? Então, às vezes é um pouquinho difícil fazer com compasso. O ideal é aquele bolômetro, né? O gabarito de bola que dá para a gente fazer certinho. Tá? Bom, as cotas internas, que são essas daqui, né? Ó, vocês podem ver que nos cômodos, começando pelo dormitório aqui, ó, sempre a gente tem 2 cotas, a largura e o comprimento. Quando o cômodo é irregular, aí a gente pode ter mais cotas no cômodo. Irregular quando ele vamos supor, foi em L, né? Ou tiver alguma quebrada nele, né? Então aí a gente tem a necessidade de mais cotas. Mas cômodo regular, que normalmente são os retangulares, né? Assim, ó, normal, a gente normalmente tem só 2 cotas. Então é a largura, no caso 3 metros, e 4 metros é o comprimento do cômodo. Essa altura de número é 3 milímetros, deve ser bem próxima à parede, mas não pode tocar a parede. Sempre que vocês escreverem alguma coisa, assim que tiver linha, vocês irão escrever próximo à linha, mas sem tocar a linha, que é o que acontece aqui, é o que acontece aqui, ó, no nível também. Você veja que o 15 não encosta na linha, ele fica um pouquinho para cima, tá? As cotas das portas também, ó, não encosta na linha, sempre fica um pouquinho para cima. O mesmo acontece nas janelas, né? Janelas ficam um pouquinho para cima também, certo? Então a gente escreve o nome, coloca os níveis, coloca as cotas internas, tá? Depois de feito isso, depois de escrito tudo, tá? A gente vai então fazer o desenho dos pisos. O desenho do piso, esse traçado aqui, ó, ele deve ser bem clarinho, tá?
Ele deve ser um dos traços mais finos do nosso desenho. Ele é mais fino até que a porta. E, no caso aqui, ele mede 30 por 30, tá? 30 nesse sentido, 30 nesse sentido. E você interrompe o traçado dele quando tem alguma coisa escrita, que é o caso aqui da porta, ó. Eu comecei o tracinho, pulei, tá? Vim para cá, ó. Aqui também pulei, deixei, não passei por sobre o nome. É a mesma coisa aqui onde está escrito cozinha, ó. Eu não passo em cima do nome, o traço do piso, tá? Então vocês tenham essa preocupação, certo? Então esse piso é uma das últimas coisas que a gente faz. Aqui também, ó. É o mesmo piso 30 por 30, tá? Tá ok? Aparece a cota externa, tá? É aquilo lá que eu expliquei para vocês, ó, que ela não encosta, ela não pode encostar no desenho aqui, a linha de chamada, tem que sobrar esse pedacinho, e aí eu faço aqui com 8 ou 10 milímetros e passa mais 2, tá? Isso daqui sempre é paralelo à parede que está sendo cotada, tá? Então, no caso que eu tenho 12 metros, com esse tamanho de letra 4 milímetros, bem como aqui, ó, 4 milímetros, e sempre a linha de cota, que é essa linha aqui, ó, linha de cota é a linha que vai o escrito, tá? O número vai como se usar ela como base. Então, quando eu escrevo aqui, ó, é como se eu estivesse escrevendo em cima da linha, só que não pode tocar na linha. Se eu escrever desse outro lado aqui, ó, do lado de baixo, aí não fica correto. Tem que ser desse lado aqui, tá? Outra coisa que a gente deixa para finalizar por último é a indicação dos cortes, que é isso daqui, ó. Esse triângulo com o círculo, né? Que indica, assim, onde eu devo fazer o desenho vertical da casa. Onde a gente está cortando a casa verticalmente. Então, a gente tem que imaginar, ó, que esse desenho aqui é o desenho de uma casa. E essa casa é construída. Então, aqui, ó, eu tenho parede, tá? Em cima dessas paredes eu vou ter uma laje. Em cima dessa laje eu vou ter um telhado, tá? Então, quando a gente faz essa indicação, significa que eu estou cortando essa casa que vocês imaginaram, tá? Na vertical. E aí eu vou fazer um outro desenho, que vai ser uma próxima etapa nossa de desenhos. Aí eu vou representar isso daqui verticalmente, como se eu tivesse cortado a casa nesse ponto. A gente normalmente tem que mostrar 2 cortes. Esse corte que é o mais longo, né? Esse corte aqui, ó, ao AB, a gente chama de corte longitudinal, que é o mais longo. E o outro corte é o corte transversal, que é esse daqui, mais curtinho, tá? Que eu denomino por CD. Olha, eu tô no pipeline meu aqui, Sudão, tá? Etiópia. Tô lembrando o da Austrália e vocês agora. Eu tenho que colocar um nome no corte para me referir a esse corte. Aquele seu e-mail, façam o corte AB implementação ou de vocês na façam o Austrália, corte CD. Tá? AB e não é tem nenhuma informação deles. Tá? CD. Não existe. É nome do corte. A Alemanha também não tem. E esse Fzinho aqui? Esse F então significa a folha em que vai ser feito o corte. E eu vou apontar, né? Então, como... por exemplo, nós estamos aqui na folha, acho que no a gente não tem o veículo certinho, acho que é folha vou apontar 3, os requisitos de homologação só. Nós vamos fazer o corte lá na folha 5, na folha 6, ainda não... Nós não temos esses números com certeza. Então, eu vou colocar só F aqui. Depois que eu tiver certeza, nós vamos fazer na folha 6. Então, eu venho aqui e complemento, folha 6. Então, quando eu pegar essa plantinha aqui, ó, eu sei que o corte dela vai estar na folha 6. Aí eu procuro direto a folha 6
que facilita para mim achar esse corte. Sim. Tá ok? Então, em cima é o nome do corte e embaixo a folha em que vai estar desenhado. Professor. Oi? Pois não. Essa linha que é feita é sempre tracejada? Ela no caso é traço e um pontinho. Ah, tá. Então, Obrigada. a gente vai fazer assim, ó, um traço e um ponto, um traço e um ponto. Esse tracinho aqui, ó, tem 5 milímetros, meio centímetro. E aí eu pulo meio centímetro também. Então eu vou fazer meio, pulo meio. Faço 5 milímetros, pulo 5 milímetros. Faço 5 milímetros, pulo 5 milímetros. E onde eu pulei, eu coloco esse pontinho aqui, ó. Tá vendo? Esse pontinho é fininho assim mesmo, não precisa reforçar ele para aparecer muito, não. Ele tem que ficar meio apagadinho assim mesmo, tá? Então vocês não reforçam, vocês fazem só um pontinho mesmo. A única coisa que não está aparecendo muito bem nesse desenho e deve ser feita é que, por exemplo, daqui para fora, ó, daqui para fora, ele é traço escuro, ó. Linha, traço e ponto de 5 em 5 milímetros. Fora do desenho, ele é escuro, ó. Então, o que significa? Fora da casa aqui, ó, esse traço e ponto tem que ser mais escuro. E dentro do desenho, que é daqui até aqui, a linha de traço e ponto dentro do desenho é clara, é fininha. Então vocês fazem forte até aqui, daqui para dentro vocês deixam mais fininho. E também, no caso aqui, não passou em cima do escrito. Vamos supor que passasse em cima, fosse passar em cima do escrito do dormitório. Aí vocês pulam, vocês param o traço aqui, deixa o dormitório escrito e recomeça aqui de novo. É o que acontece nesse caso aqui, ó. Aqui, ó, é escuro, a partir daqui passa a ser clarinho. Só que eu pulo, por exemplo, onde está cotado, pulei aqui, ó, onde tem escrito as costas da porta, banheiro e tal, recomecei aqui, ó. Aí pulei novamente onde está escrito para que esse traço não interrompa, não fique um levantamento muito em cima. No caso aqui, eu estou com uma folha pequena para fazer o desenho. Eu poderia e deveria ter feito isso daqui, ó, um pouquinho mais distante. Tá um pouquinho mais de espaço entre a parede e essa representação do quarto. Vocês podem deixar aqui, ó, uns 3 ou 4 centímetros. Depois da Austrália em escala natural, vamos dizer. Então, deixar um pouquinho mais distante dos 4 lados. Deixar um pouquinho para baixo, um pouquinho mais para... Porque vocês estão com uma folha maior e aí dá para fazer esse tipo de coisa, tá? Só lembrando que fora aqui vocês vão representar um pouquinho mais grosso, né? E dentro fininho. Esse desenho aqui, ó, a gente faz com o esquadro de 45 graus. É aquele que tem os dois lados iguais, né? E eu deixo aqui, ó, a distância daqui para cá, a distância aqui assim, ó, desse sentido. Eu vou fazer aqui, o seguinte, ó. De 3 a 4 milímetros para saindo do círculo. Do GD, tá? Que é o tal do e aí, Vincent. Então eu faço o vou copiar triângulo vocês, e dou uma escurecidinha nesse triângulo aqui da maneira que está representado aqui, ó. Só que primeiro vocês vão fazer esse círculo, tá? Depois marca 3 a 4 milímetros para fora. As necessidades, que surge muita consulta, só que... se for fazer com esquadro, é só encostar o esquadro e fazer. Senão vocês têm que, se não tiver esquadro de 45, teria que medir aqui o meio e jogar também aqui, ó, 3 a 4 milímetros e juntar esses pontinhos, tá? Para fazer por igual, assim. E tentar representá-lo, né? O ideal
é que os 4 sejam iguaizinhos, contudo com as mesmas medidas, ok? Então aqui, essa é a maneira da gente representar os cortes, tá? Aparece também, ó, no desenho, isso daqui, ó, projeção do beiral. O que significa isso? A gente, quando faz a plantinha, eu passo como se fosse um plano aqui, ó, cortando a construção à altura de 1,50 m. Então, eu não vejo o que está acima de 1,50 m. Eu vejo de 1,50 m para baixo. Mas eu sei que a cobertura dessa casa aqui, ó, ela sai 60 centímetros para fora. Então, eu coloco uma projeção, que eu chamo aí de projeção do beiral, ou projeção da cobertura, que é 60 centímetros. Esse 60 centímetros é a medida da parede, ó, da parede até o tracejado. Então, na escala 1:50, tá? Então, vocês vão marcar daqui para cá 60 centímetros. Esse tracejado aqui, ó, ele deve ser uniforme. Procurar fazer os tamanhos dele uniforme. Então, o tracejado é uniforme, com um traço não muito escuro, um traço médio, também não é muito claro, tá? Traço médio. 3/2. O que significa? Que eu vou traçar 3 milímetros e pular 2. Traçar 3 milímetros e pular 2. Traçar 3, pular 2. Tá? Há necessidade de marcar todos eles? Nos primeiros desenhos, sim. Nos outros desenhos aí que vocês fizerem, não há necessidade. Vocês marquem alguns e depois a gente visualmente vai fazer esses tracejados, procurando seguir a medida, mas visualmente, tá? Não há necessidade de, nos próximos desenhos, marcar tudo certinho, tá? Mas há necessidade de fazer mais ou menos igual, tá? Então, isso que precisa caprichar. Bom, eu acho que se vocês têm alguma dúvida, eu vou... Você acha que ficou claro? Ficou... Eu vou tirar aqui. Deu para entender, professor. Aí eu vou tirar a tela para poder ver o chat, tá? Então, se alguém que estiver sem... Ou Gustavo, se quiser escrever alguma coisa, Gustavo, se tem alguma dúvida,